quero convidar a igreja e aqueles que nos acompanham também pela transmissão do culto nessa noite, pelo canal do YouTube da igreja, a que abram a palavra do Senhor, cada irmão, cada irmã aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós, inicialmente, leremos do versículo 1 ao versículo 9, e na sequência, depois, leremos dos versículos 10 a 19. Atos dos Apóstolos, ou alguns como preferem chamar, Atos do Espírito Santo, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 9. E vamos a uma só voz fazer a leitura desse trecho das Escrituras. Mantenha sua Bíblia aberta ou ligada nessa passagem, tá bom? Leiamos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra mais uma vez fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo aplique as verdades do Senhor nessa noite no coração de cada um de nós que estamos aqui. Assim como o Senhor um dia transformou a vida deste homem, nós sabemos que o Senhor também já fez isso na vida de muitos aqui, e nós Te louvamos pelo dia em que o Senhor marcou o encontro conosco e mudou a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você lembra o dia em que Jesus transformou o seu coração? Você lembra o dia em que alguma coisa te incomodou aí no seu coração e daquele dia em diante você disse: eu não quero simplesmente ser um religioso. Eu quero realmente viver o Evangelho. Eu quero verdadeiramente pertencer à família da fé. Claro que certamente para aqueles que tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico, que foram educados pelos pais, assim como vimos agora essa criança sendo apresentada ao Senhor, talvez seja o seu caso. Talvez você diga: eu fui apresentado nessa igreja como um bebê, hoje eu estou aqui já na fase adulta, continuo servindo ao Senhor. Ou eu cheguei nessa igreja quando eu ainda era uma criança, um pré-adolescente. Mas certamente houve um dia na sua história em que você foi confrontado com a palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração, te levando a pensar: Jesus é o meu Senhor? Jesus é o meu Salvador? Eu sei que muitos pais aqui às vezes se preocupam para ter essa conversa com o filho, e eu recomendo que você tenha. Assim que o teu filho vai chegando naquela idade da razão e que ele pode inclusive entender, mas às vezes você pode se surpreender, porque às vezes você diz assim: criança não dá para dar muito crédito que uma criança diz, mas eu não concordo. Deus converte também o coração de uma criança. Às vezes uma criança, ainda que ela não tenha a maturidade de um adulto, mas ela pode ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela pode entregar a vida dela para Jesus. Mas nós estamos diante de uma história que alguns chegam a dizer que talvez de todas as experiências de conversão registradas nas Escrituras, essa seja a que mais salta aos nossos olhos. A conversão de Saulo de Tarso.
Mas eu vou repetir a pergunta que eu fiz a você agora, alguns minutos atrás. Você se lembra o dia em que Jesus transformou o seu coração? O dia em que o Espírito Santo te convenceu dos pecados que você praticou, pratica, e Ele te levou à presença do Pai em quebrantamento, como o nosso irmão Anderson falou, porque às vezes nós chegamos na presença de Deus com o coração muito altivo, nos achando alguma coisa, aí Deus faz, sabe o quê? Deus nos quebra, Deus nos põe no devido lugar, às vezes, literalmente falando, no chão, para que a gente venha reconhecer quem é Jesus na nossa vida e na nossa história. Talvez até seja fácil você entender a mensagem nessa noite, porque é uma história muito conhecida. Quantas mensagens já foram pregadas nessa igreja, baseadas em Atos capítulo 9? Quantos estudos ou a sua própria vida devocional, quantas vezes você já passou por esse texto? E certamente ficava maravilhado com a maneira como Jesus encontra-se com este homem e transforma a sua história. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de um cântico. Não vou cantar hoje esse cântico, porque, infelizmente, ele está errado. E já vou avisar a igreja que no final do culto, depois da mensagem, nós vamos cantar um hino, que nós não costumamos cantar mais na igreja, porque a gente tem medo de cantar ele, porque também, teologicamente, ele coloca, parece que o homem no poder de decidir se é ele que vai aceitar Jesus ou não. Mas isso eu explicarei na hora que nós formos cantá-lo. Mas eu gosto muito de um cântico, embora ele está errado, então não canto, mas diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Conhece essa música? Mas não somos nós que marcamos o encontro com Deus. É Deus que marca o encontro conosco. Vocês acham que Paulo imaginava que naquele dia, naquela estrada, ele teria um encontro com Jesus? O que os irmãos acham? Ele estava com algum, sabe assim, acordou, não sei, acho que vai acontecer alguma coisa comigo hoje. Estou com uma sensação que vou encontrar com Jesus hoje. Não, irmãos. O coração de Saulo estava carregado de outras coisas. O texto começa dizendo o que para nós mesmos? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Era isso que estava no coração de Saulo. Alguns chegam a dizer que Saulo agiu como se fosse uma fera selvagem, um touro indomável. Um homem que achava, pelo seu zelo, um homem versado nas escrituras do Antigo Testamento, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele achava que ele estava certo. Que errado eram todos aqueles que seguiam a seita do caminho, os nazarenos, os discípulos de Jesus. Então ele achava que esse povo tinha que ser aniquilado. E olha só que coisa interessante, vocês conhecem o contexto, você vai comigo no capítulo 7, eu te convido a fazer isso agora. Atos capítulo 7, quando nós temos ali o testemunho de Estevão, e no momento que Estevão será apedrejado, nós temos aí a informação que estavam presentes ali, e o verso 58 nos traz essa informação. E lançando fora da cidade o apedrejaram Estevão, um daqueles 6 homens, aqueles homens que foram eleitos, 7 homens, né, cheios de reputação do Espírito Santo, ali o processo embrionário dos diáconos. Estevão então foi apedrejado. E as testemunhas deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem, chamado Saulo. É a primeira vez na Bíblia que Saulo aparece. Até então, ele era um desconhecido. Mas tem uma coisa que às vezes foge ao nosso conhecimento. Saulo de Tarso, ele era contemporâneo de Jesus em idade, se você pensar assim. Eu não sei exatamente quantos anos Saulo tinha, mas em lugares distintos, mas quando Jesus começa o seu ministério terreno, Saulo também já estava com os seus estudos avançados. Então eles eram, por que não dizer, contemporâneos.
É possível que Saulo, meio à distância, acompanhava o desfecho do ministério de Jesus, ficou sabendo do que aconteceu com Jesus em Jerusalém, da sua morte, da notícia da sua ressurreição, e aí agora ele está diante desse episódio do apedrejamento de um servo de Deus. O primeiro mártir da história da igreja no Novo Testamento é ele, tirando o nosso Senhor Jesus, que veio para esse fim. E aí diz aqui, um jovem chamado Saulo estava com as roupas aos seus pés. Mas aí, ainda um pouquinho mais, versículo 1 do capítulo 8, vai dizer que esse jovem Saulo não só estava com as roupas de Estevão aos seus pés, mas ele era o mandante. Essa expressão para nós aqui, principalmente na tradução da Revista Atualizada, diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Se você ler esse texto, dá a dizer assim: e Saulo concordou com o que estava sendo feito contra Estevão. Mas é mais do que isso, gente. Na verdade aqui, Saulo era o mandante. Saulo estava por trás desse apedrejamento de Estevão. É como se alguém dizendo assim: e aí, Saulo, o que a gente faz? Pode apedrejar. É herege, tem que morrer. Então vai tentando construir a imagem desse homem no seu coração. Humanamente falando, somente humanamente, você diria assim: ele não merece a salvação. Eu não pregaria o evangelho para uma pessoa que manda matar crente, que manda destruir a igreja, que manda perseguir os discípulos de Jesus. Não, eu não vou pregar o evangelho para ele jamais. Esse homem não merece a salvação. E é claro que não está em nosso poder fazer isso, mas de vez em quando a gente, mesmo sabendo que não está em nosso poder isso, de vez em quando a gente manda algumas pessoas para o inferno. Você já mandou alguém para o inferno? Já mandou alguém para o inferno? Porque se depender de mim, pastor, vai para o inferno. Eu não prego, não. Está aqui um personagem que talvez alguns diriam: Senhor, esse aí eu não prego, não. Mandou matar, perseguiu, fez gente sofrer. Ele que tem que ir para o inferno. Mas quando a graça de Deus é derramada no coração de um homem, não importa o que ele foi, não importa o estado anterior, a maravilhosa graça do Senhor, a superabundante graça do Senhor, ela é derramada no nosso coração, ela transforma o coração do mais vil pecador. Por isso que para o Senhor não existe caso perdido. Se aquela pessoa estiver no plano eterno de Deus, se ela foi escolhida antes da fundação do mundo, ela será objeto do amor, da graça e da misericórdia de Deus, mesmo que às vezes nós não aceitemos, dizemos assim: como pode? Aprontou todas e agora é de Jesus. E foi isso que Paulo experimentou ainda no início da sua conversão. Muita gente duvidou da conversão dele por causa da sua fama. Então o texto aqui diz que as roupas de Estevão foram colocadas aos seus pés, que ele consentia na sua morte, mas ele continuou a sua saga de perseguidor. Olha o que está escrito no versículo 6. Aliás, vamos ler o versículo 3 do capítulo 8 de Atos. Olha o que está escrito aí, para você ver a índole, o que estava no coração dele. Vamos lá? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é Saulo. A palavra assolar aqui é muito forte, não é não? Ele devastava a igreja. Se fôssemos para aquela época, ou se trouxéssemos Saulo de Tarso para os nossos dias e ele entrasse aqui, ele ia fazer uma arruaça aqui no nosso meio. Ele ia prender muitos de nós aqui, ele ia bater em alguns de nós aqui, porque ele achava que estava certo, porque quem estava errado era o povo que andava no caminho, era o povo que seguia Jesus. Por isso que quando nós chegamos no capítulo 9, o texto fala assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte. Eu sei que não é isso, mas dá vontade de tentar recriar essa cena. Eu acho que ele não estava respirando não, gente. Eu acho que ele estava bufando. Eu não vejo a hora de pegar mais um, de perseguir esses caras que estão seguindo esse tal de Jesus. Eu vou pegar eles. Era assim que Saulo estava. Era assim que Saulo estava se sentindo naquela hora. Mas mal ele sabia
que Jesus ia se encontrar com ele. E que toda essa história ia ficar de cabeça para baixo. Que o Senhor ia mudar radicalmente a vida deste homem. Você se lembra do dia que o Senhor transformou a sua vida? Você se lembra, talvez, de um período em que você se afastou dos caminhos do Senhor e o Senhor foi lá e te trouxe? E hoje você está na presença dEle? Se tem uma coisa que eu não posso esquecer, e você também, é o dia do seu novo nascimento. Você se lembra do dia do seu novo nascimento? O dia em que o Espírito Santo de Deus aplicou a mensagem salvadora no seu coração e você foi alcançado por Jesus. E eu vou reiterar o que eu falei alguns minutos atrás. Mas pastor, eu nasci na igreja. Não se ofenda com o que eu vou dizer, isso não é suficiente. É uma bênção ter filhos que são gerados no contexto da família da fé. Claro, cremos nisso, pregamos isso. Mas a Bíblia fala que nós temos que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez hoje sua criança não faça isso, ou se ela fizer, ela talvez não esteja totalmente cônscia do que está fazendo, mas eu tenho certeza que qualquer pai e mãe aqui, que conversando com o seu filho, da adolescência para cima, e falar assim, meu filho, minha filha, vem cá, papai e mamãe ensinou você a seguir Jesus até hoje, mas fala para mim aqui, quem é Jesus para você? O que é que você espera ouvir do seu filho e da sua filha, meu irmão, minha irmã? Pai, mãe, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ontem eu preguei num aniversário de uma UPA. Aliás, esses últimos dias eu fiquei só no meio de adolescente. Sexta-feira eu fui para o acampamento da Federação de Adolescentes, alguns dos nossos adolescentes estavam lá, 150 adolescentes. E eu fiquei muito feliz de ver aquela moçada louvando a Deus. De vendo eles fazendo a coisa de louvar ao Senhor. Ah, mas é acampamento, né, pastor? É oba-oba. Eu não vejo assim. Eu vejo a oportunidade que o Espírito Santo ministrou no coração nesses 4 dias que eles ficaram lá. Talvez você, pai, que o seu filho, talvez você, mãe, que o seu filho foi lá no acampamento, quando ele chegar em casa, você fala assim, o que aconteceu? Você está diferente? Mãe, pai, o Espírito Santo falou poderosamente no meu coração. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus na minha adolescência. Eu fui filho de crente por muito tempo, mas um dia o Senhor Jesus me enquadrou e falou, Gilberto, não é com a sua mãe, não é a sua mãe que vai te levar para o céu. Não adianta você ficar na garupa da sua mãe. É comigo que você tem que tratar. Eu quero ser o teu Salvador, o teu Redentor. Entrega o teu coração a mim. Paulo, então, esse homem que às vezes eu vou chamar de Paulo, mas aqui ainda é Saulo, é um homem que está indo para a cidade de Damasco. E ele recebeu a autorização do sumo sacerdote, porque quando se levantou a grande perseguição após o apedrejamento de Estevão, muitos discípulos dispersaram. Você tem essa informação aqui em Atos capítulo 1, 8:1, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, e até a informação que muitos discípulos foram parar em Damasco. Haviam muitas sinagogas em Damasco. A distância de Jerusalém a Damasco eram 240 quilômetros, uma distância considerável. Possivelmente Saulo, com a sua comitiva, deve ter levado quase uma semana para chegar a Damasco. E quando ele estava praticamente assim, nos últimos quilômetros para chegar em Damasco, o texto nos informa, conforme nos está no versículo 3, que seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, de repente, inesperadamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Mas não foi uma luz qualquer não, gente. Talvez a única coisa que nós temos aqui para tentar imaginar o fulgor, a intensidade dessa luz, seja o sol, no seu momento mais alto. Sol quando está a pino, como você diz, que você não consegue nem olhar para ele. Você pode queimar os seus olhos, prejudicar a sua visão. Aquela luz intensa brilhou ao redor de Saulo, e ele, prostrado, ele caiu aos chãos, e ali ele não sabia o que estava acontecendo. Agora tenta imaginar um homem que tem no seu coração raiva, ira, ameaças, morte, desejo de perseguição, mas agora ele é confrontado, ele vai ser derrubado no chão. O Saulo que se achava, agora é jogado no chão, porque ele está diante de alguém que ele ainda não conhece.
de alguém que ele não conhece. Ele pode conhecer o personagem histórico. Fiquei sabendo aí que apareceu um tal de Jesus de Nazaré, que estão dizendo que ele era o Messias, mataram ele foi para a cruz. Tem uma lenda aí espalhando que ele vive, que ele ressuscitou dentre os mortos, mas isso tudo é mentira. Ele está ainda com essa visão, ele ainda está dizendo, não, o verdadeiro Messias ainda não veio. Vamos acabar com essa seita. Mas olha o que a palavra de Deus diz, irmãos, quando ele caindo, ouvindo aquela voz, e a voz dizia assim, interessante, aqui está em português na nossa Bíblia, mas pensando naquele contexto, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, o nome de Saulo não foi dito em grego, o Senhor chamou ele numa outra linguagem, Saulo, Saulo. Por que chamou ele em aramaico? Ele era versado nas Escrituras. Podíamos até dizer que Paulo, ou Saulo aqui, era um doutor no Antigo Testamento. Conhecia muito a Bíblia do Antigo Testamento. E é interessante essa forma de chamar o nome duplamente. Isso me faz lembrar um outro personagem que nós pregamos recentemente aqui na igreja. Moisés, Moisés. Essa ideia de repetir o nome é uma forma de enfatizar mesmo. Eu estou te chamando, é com você que eu estou falando. É comigo? É com você mesmo. Saulo, Saulo. E aí a pergunta que Deus faz: por que você me persegue? Talvez Saulo rapidamente pensou: nunca te persegui. Eu persigo os discípulos, os que estão na seita do caminho, mas eu nunca te persegui. E aí ele faz a pergunta óbvia: quem és tu, Senhor? Saulo não conhecia Jesus. Saulo podia conhecer muito de Bíblia. Saulo podia ser doutor na Bíblia do Antigo Testamento, mas ele não conhecia Jesus. O que eu vou falar aqui é muito sério, e eu espero que não se enquadre para ninguém aqui nessa noite. Você pode conhecer muito de Bíblia, mas você pode ainda continuar ignorante a Jesus. Tem muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não conhece Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe o que Ele fez na sua vida? Você é capaz de contar para qualquer pessoa a obra maravilhosa que Ele operou no seu coração? Porque Saulo está naquele estado ali, estatelado no chão, atordoado certamente, mas ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu. Jesus não deixou ele sem resposta. E a resposta de Jesus foi contundente: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os irmãos se lembram que lá no sermão de Jesus em Mateus, ele fala assim: porque tive fome e não me deste de comer. Estava preso e não me visitasse. Vai falando. Aí os discípulos: mas quando? Quando foi que o senhor teve fome, que o senhor estava nu, que o senhor estava preso? Ele falou assim: todas as vezes que você fez isso aos meus discípulos, você fez à minha pessoa. Todas as vezes que você deixou de assistir a algum necessitado, você estava mexendo comigo. Então, em últimas palavras, nós podemos afirmar: todas as vezes que Saulo de Tarso entrava nas igrejas, entrava nas sinagogas, entrava nas casas, arrastava os homens, arrastavam as mulheres, prendiam até crianças, ou mandava matar alguns, ele estava perseguindo Jesus. Porque nós somos o povo de Jesus. Agora, claro que isso é uma brincadeira que a gente fazia na época da escola. Mexeu, não mexe comigo não, hein? Ou não mexe com o meu irmão não, aquele negócio de irmão mais velho. Vocês lembram disso, né? Quem aqui tinha o irmão mais velho para te proteger na escola? Ou você era o irmão mais velho que protegeu? Não mexe com o meu irmão não, hein? Se você mexer, às vezes a gente falava irmãozinho, né? Se você mexer com o meu irmãozinho, eu quebro a sua cara lá fora. É claro que Jesus não falou assim, mas é como se Jesus falou assim: você mexeu com quem não deveria ter mexido. Você mexeu com os meus discípulos. Você, em última instância, está me perseguindo. Quando Saulo ouviu isso, a Bíblia não relata para nós, embora se você quiser aprofundar um pouco isso, você deve ler Atos 22 e Atos 26, porque aqui é Lucas que está registrando a conversão de Saulo, mas em Atos 22 e Atos 26 é o próprio Paulo, aí já o apóstolo Paulo, diante das autoridades, ele narra a sua conversão e traz algumas informações que complementam esse texto aqui. Ele está então ali no chão e agora ele escuta de Jesus esta palavra. Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E agora Jesus, que faz esse chamado, que eu chamo de um chamado irresistível, o homem que queria perseguir, o homem que queria matar, o homem que queria assolar a igreja, agora ele tem um encontro com Jesus. Não foi ele que marcou esse encontro, foi Jesus que marcou esse encontro com ele. Ele agora vai receber uma ordem de Jesus: levante-se, fique em pé. Interessante isso, não? Até pouco tempo atrás, Jesus é o grandão, Saulo é o grandão, é o todo-poderoso, tem autorização, tem carta do sumo sacerdote, ele pode mandar prender, ele pode mandar matar, ele é o cara. Mas agora ele está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e o Senhor dos Senhores falou para ele assim: levanta-se. E fala assim para ele, entra na cidade, e lá você vai ficar sabendo o que são os próximos capítulos da sua vida. Eu vou adiantar uma coisa que daqui a pouco a gente vai ler. Quando Saulo estiver na casa, lá na rua direita, e Deus mandar Ananias ir orar por ele, o que que Deus falou mesmo para Ananias? Ele está orando. E o texto diz para nós que quando ele tentou ficar de pé, ele não estava enxergando. Talvez pela intensidade daquela luz, ele perdeu a visão momentaneamente, ele ficou cego. E ele precisou de ajuda para entrar na cidade. Aquela tripulação que estava com ele, que não viram, mas ouviram tudo e ficaram emudecidos, o levaram para Damasco, e ele esteve 3 dias nesta casa, sem ver, durante os quais ele também não comeu nem bebeu. É uma curiosidade que todos nós temos. O que é que Saulo ou Paulo já ficou fazendo nesses 3 dias? Deus foi trabalhando no coração dele, muita coisa. O Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, Deus foi quebrando ele. Ele foi certamente falando: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu estava indo para Damasco para perseguir, para matar, para destruir, mas Jesus me encontrou, Jesus mudou a minha história, Jesus agora está fazendo uma obra na minha vida, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E é interessante que Deus vai mostrar para Saulo que um homem vai visitá-lo e vai orar por ele. Mas daqui a pouco a gente vai falar desse homem. Mas deixa eu falar rapidamente com você aqui sobre esse estado em que Saulo ficou sem ver. Há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação e eu nunca mais esqueci. Então ela não é o que eu falarei agora, é fruto da reflexão que eu aprendi nessa mensagem há muitos anos atrás. Eu vou usar uma frase aqui que se aplica para Paulo. Paulo perdeu a visão para enxergar melhor. Mas você diz: o quê? Não, se ele perdeu a visão, ele não vai enxergar nada, pastor. O senhor está equivocadíssimo. Você vai me entender já já. Saulo perde a visão para enxergar melhor. Enxergar melhor o quê? Primeiro, quem é Deus? Embora ele fosse doutor no Antigo Testamento, ele não conhecia Deus. Você conhece quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você pode nesta noite dizer: eu te conheço, Senhor, naquilo que o Senhor se deixou revelar. Lembram da mensagem do domingo passado? Da revelação geral e da revelação especial? Nós temos as duas. Nós somos um povo mais do que abençoados, porque nós temos os céus que proclamam a glória de Deus, nós temos o firmamento que anuncia as obras de suas mãos, mas nós temos a lei do Senhor que restaura a alma. Nós temos os testemunhos do Senhor que são fiéis. Nós temos a palavra especial, a revelação especial. Portanto, nós podemos conhecer o Senhor, porque Ele se deixa conhecer. Quando Saulo perguntou naquela voz que ele ouviu: quem és tu, Senhor? Ele estava em dúvida. É como se ele dissesse: quem é o Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus. Saulo perdeu a visão para enxergar quem Deus é. E às vezes Deus precisa fazer isso conosco, irmãos. Momentaneamente nós ficamos cegos para as coisas deste mundo, para percebermos quem Deus é. E o que aconteceu logo em seguida? Ele não só teve a percepção de quem Deus é, mas ele teve a percepção de quem Ele é. Eu sou perseguidor, eu sou terrível, eu sou implacável. Ele perde a visão para enxergar quem é Deus. Ele perde a visão para enxergar ele mesmo, o seu estado de miséria e seu estado de pecado. Mas ele também perde a visão para Deus reprogramar o seu coração e o chamar da forma correta. Ele achava que estava cumprindo o chamado de Deus. Para Saulo, cumprir o chamado de Deus era o quê? Perseguir a igreja, pegar os hereges,
perseguir aquele povo, mas o chamado de Deus para ele é outro. Qual será o chamado de Deus para Saulo? Pregará para os gentios. Será um instrumento nas minhas mãos. Então, irmãos, você que está aqui nessa noite, ouvindo o relato da conversão de Saulo, e agora vamos falar do seu chamado. Você conhece o seu Deus? Você se conhece? Porque quando você contempla a majestade de Deus, conforme a visão do profeta Isaías, você contempla também a sua miséria. Isaías viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ficou maravilhado com aquela cena, mas ele entrou em pânico, ele entrou em desespero, porque ele disse: ai de mim, eu estou perdido. E às vezes nós não temos essa consciência, de que nós somos ainda, diante desse Deus Todo-Poderoso, nós somos pó, nós não somos nada, mas pela sua graça, pelo seu amor em Cristo Jesus, nós estamos na sua presença. Mas Deus queria também mostrar para Saulo, que ele tinha um propósito na vida dele. Vamos a continuar a leitura? Agora nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Ele já está agora naquela casa, aguardando os próximos desfechos da sua história. Vamos ver. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Coloque-se no lugar de Ananias agora. Deus fala assim com você: vai lá na rua direita, na casa de Judas, ore por Saulo de Tarso. Aí é como se você falasse assim: Senhor, permita-me fazer uma pergunta. O Senhor falou Saulo de Tarso? Sim, meu servo. Mas esse cara aí não é o perigoso? Não é o terrível? Ele não veio para cá para prender a gente? Ele não veio para cá para perseguir a tua igreja, os teus discípulos? O Senhor quer que eu ore por ele? Você oraria? Você diria, como Ananias disse inicialmente: eis-me aqui, Senhor. É interessante que eu já fiz até um paralelo com outros dois episódios que nós temos na Bíblia: o profeta Jonas, o evangelista Filipe e aqui. Porque Jonas, Deus deu um chamado para ele. Vai pregar para quem? Para os ninivitas. Aí a Bíblia diz que Jonas se dispôs para fugir. Depois Deus chega para Filipe e fala para ele ir para a parte sul lá de Gaza, para ficar no deserto, porque o etíope ia passar por lá. E o que foi que Filipe fez? Se dispôs e foi. E a palavra de Deus aqui diz que Jesus está dando uma ordem agora para Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu não sei qual era o conteúdo da oração de Saulo, mas ele devia estar muito confuso, sem enxergar, sem se alimentar,
e orando, porque o Senhor já estava trabalhando no coração dele, a ponto de dizer: vai entrar um homem aqui e vai impor as mãos sobre você, você vai recuperar a sua vista e você será meu agora. Você será meu filho, meu discípulo, o embaixador do Evangelho entre os gentios. Ananias, num certo sentido, colocou um obstáculo: mas Senhor, é isso. Mas aí Deus fala o que para ele? Verso 15. Vamos ler juntos o versículo 15 e o 16? Vale a pena ler forte, hein, igreja? Vamos lá? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Jesus, melhor dizendo, esclareceu isso para Ananias, ele falou: eis-me aqui, Senhor, eu vou. E eu acho lindo, meus irmãos, isso é o poder do Evangelho. O Evangelho é capaz de pegar um maltrapilho. O Evangelho é capaz de pegar um homem que estava perdido no mundo do crime. O Evangelho é capaz de pegar um homem ou uma mulher preso na prostituição. Ou até um homem que mora numa casa bonita, que seja um homem bem sucedido na sociedade, mas que está morto nos seus delitos e pecados. O Evangelho é capaz de transformar esse coração, trazer esse irmão para a família da fé. E aqueles que nós tínhamos medo dele, agora você pode chamar ele de irmão, porque foi isso que aconteceu. Ananias teve até um certo receio, você teria, eu teria certamente, mas agora Ananias entra na casa e chama Saulo de irmão. Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui. Aliás, foi Jesus que apareceu para você lá no caminho, Ele me enviou para vir falar com você, para eu orar por você. Desde o início deste culto, Deus está falando comigo e com você que eu e você somos embaixadores de Cristo, que você é uma nova criatura, que você não é mais a mesma pessoa, mas você agora, sendo nova criatura, você tem uma missão. Você tem que colaborar com a missão de Deus, que é ser um pregador do Evangelho, porque como ouvirão se não há quem pregue? Nós às vezes queremos ver conversões, mas nós não pregamos. Eu sei que nessa noite o Evangelho está sendo pregado, e que a palavra de Deus não volta vazia. O Senhor pode transformar corações aqui nessa noite, alguma vida que está aqui, e que de repente pensa assim: eu só vim porque me convidaram, eu já frequento essa igreja há algum tempo, mas pode ser que nessa noite Jesus marcou um encontro com você e você não está sabendo. Jesus pode estar marcando um encontro com você nessa noite para consertar a sua vida, para te dar sentido para você viver de verdade na presença dEle, não ser apenas uma pessoa que frequenta uma igreja, mas para você verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Saulo agora não será mais o mesmo, porque essa expressão, eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, se tem uma frase, irmãos, que eu acho que se cumpriu na vida de Paulo, foi essa. O que os irmãos acham? Paulo sofreu? Não vamos comparar com Jesus, tá? Tirando Jesus, obviamente. Esse homem sofreu perseguições. Há quem diga, os comentaristas brincam, que Paulo visitava 2 lugares quando ele chegava numa cidade. Primeiro ele ia para a sinagoga, depois ele ia para a cadeia. Ele tinha, se tivesse um passaporte, dizia assim, sinagoga, foi lá na região da Galácia, um carimbo da sinagoga, um carimbo da cadeia. Um carimbo da sinagoga, um carimbo da cadeia. Rapaz, você tem uma ficha corrida boa, hein? Você deve ser um cara muito perigoso. Você foi preso em tudo quanto é lugar que você passou. Mas por que Paulo foi preso? Por causa do Evangelho. Aliás, ele começou a se auto-chamar de o prisioneiro do Senhor. Ele falou assim: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. Aliás, nesse texto aqui, não terei tempo de fazer isso nessa noite, dias depois que ele passou ali um pouco em Damasco, o que Paulo foi fazer lá em Damasco? Ele tinha ido para perseguir, para assolar a igreja, para perseguir a igreja. Mas sabe o que Paulo fez depois que ele teve um encontro com Jesus? Vamos ler rapidamente, verso 20. Eu não vou trabalhar o texto, mas vamos ver. Versículo 20, vamos ler juntos? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônicos e diziam:
Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais, se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora Paulo tem uma missão: pregar Cristo, a cruz de Cristo. E você e eu? Estamos pregando Cristo? Há muitos Saulos espalhados ainda no mundo, homens que metem medo na sociedade, homens implacáveis, talvez na sua família. Talvez você já tenha mandado alguém para o inferno porque você acha que a pessoa é tão ruim, não presta na sua ótica, e às vezes até, perdão pela liberdade de dizer isso, talvez a pessoa não preste mesmo. Mas ainda assim nós não temos o direito de mandá-la para o inferno. Sabe por quê? Porque eu e você também merecíamos o inferno. Você não é melhor do que aquele que está lá fora agora. Não se esqueça disso. Você não está aqui cheirosinho, bonitinho, mas você já foi um miserável pecador. Mas a graça te alcançou. Talvez a sua conversão não foi tão assim abrupta como foi a de Saulo, mas um dia o Senhor entrou no seu coração, mudou a sua história. E nós podemos ser agora instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Essa é a história desse homem, que estava indo para Damasco para matar, para perseguir, para assolar a igreja, mas que Jesus marcou um encontro com ele e mudou a história dele. Você se lembra o dia que o Senhor transformou a sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora por alguns instantes. E comparando sua vida com a vida de Paulo, mesmo que você não tenha trilhado os mesmos caminhos que ele, que não tenha praticado as mesmas coisas que ele praticou, mas você sabe que aquela luz que brilhou ao redor dele naquele caminho é a mesma luz que brilhou um dia na minha vida e na sua vida. Eu queria que você fizesse uma oração agora de gratidão. Que você falasse: Senhor, um dia eu fui um Saulo, perdido, equivocado, achando que estava certo nas minhas escolhas, nas minhas decisões, mas eu estava morto, eu estava morta. Mas o Senhor me alcançou, o Senhor me transformou, e hoje eu sou teu, hoje eu sou tua, eu pertenço à tua família, Jesus, eu faço parte do teu rebanho. Mas assim como o Senhor me alcançou, usa-me agora, Senhor, para levar essa mensagem para outros, para pessoas que estão perto e longe de mim, para pessoas que são do meu convívio e pessoas que eu não conheço. Senhor, eu quero ser um embaixador no teu reino. Eu quero levar a boa nova do Evangelho, eu quero pregar Cristo. Assim como o Senhor converteu aquele homem e converteu o meu coração, usa-me, ó Deus, para o Senhor alcançar outras vidas, para que o Senhor converta outros homens e mulheres ao Evangelho do Senhor. Faz isso, ó Deus. Fala isso com Deus aí, irmão. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.